Tudo bem? Aqui quem fala é o João e hoje nós vamos responder aquela pergunta. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém dizer assim: eu creio em Deus, então tá tudo certo comigo. Ou então aquela pessoa que diz mais ou menos assim: eu vou para o céu porque eu sou uma boa pessoa. Hoje a gente vai encarar uma pergunta que muda tudo. A salvação, ela é pela graça ou ela é por obras? E eu prometo, nada de opinião pessoal, Bíblia aberta, contexto bíblico e 100% de honestidade. Vamos lá? Eu sou graduando em Química, mestre em Química e doutorando em Química e também graduando em Teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo. E, em primeiro lugar, eu não estou aqui para atacar a fé de absolutamente ninguém. Eu quero apenas deixar claro o ponto de vista bíblico que eu, como batista, sustento. Obras importam? Claro que importam. Obras importam bastante, mas elas não são a base da salvação segundo os textos bíblicos. E se você entender, antes de nós entrarmos na discussão teológica, antes de abrirmos a palavra do Senhor, nós precisamos deixar claro que existem duas palavras-chave para nós e que confundem muitas pessoas. Base da salvação, ou seja, aquilo que compra, o que paga, aquilo que merece a nossa salvação. Ou a evidência da salvação. Qual é a evidência de uma pessoa que foi resgatado, salvo pelo sangue de Cristo? Isso tudo é o que aparece depois da salvação, como um fruto, como uma consequência da salvação. Então, duas coisas. Primeiro, que nós vamos ter que discutir: base da salvação, ou seja, o que compra a minha salvação, o que paga a minha salvação, e será que eu mereço essa salvação? E em segundo passo, outra coisa que confunde as pessoas, a evidência da salvação. Então, repetindo, o que aparece depois que um cristão de fato se converte a Cristo e é salvo então mediante a obra salvífica de Cristo. Agora abre comigo a palavra do Senhor, a palavra de Deus em Efésios, capítulo de número 2, verso de 8 a 10, e aquilo que eu considero a espinha dorsal para resumir a nossa ideia e para embasar a nossa teologia hoje neste vídeo. Diz assim a palavra do Senhor, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, verso 8 ao 10. Leia comigo na sua Bíblia. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos fazer mais uma vez essa leitura, dessa vez baseado nesses dois versículos. No verso 8 e 9, ele frisa na graça e na fé. Então Paulo diz o seguinte: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Então eu sou salvo apenas pela graça em Cristo Jesus, mediante a minha fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, o texto é claro, não de obras, para que ninguém se glorie diante de Deus ou diante dos homens. Então a nossa salvação, ela vem por graça. E graça vem do grego favor imerecido. Então nós não merecemos nada, nós não temos nada, nós não somos nada, nós somos miseráveis diante de um Deus misericordioso que enviou o seu Filho para que nós pudéssemos ser resgatados pela sua obra salvífica. E cabe a mim, como homem, apenas a exercer a fé neste Deus e pela graça, pela sua graça, ou seja, pelo favor imerecido, eu não mereci, mas ainda assim ele fez, eu obtenho a minha salvação. E a consequência disso é o verso 10, onde Paulo diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Percebe então que o texto faz duas afirmações que precisam andar juntas? Primeira afirmação: não é por obras, conforme nós vimos no verso 8, mas é para boas obras. Verso 10. Então nós somos salvos pela fé, pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, e somos salvos para quê? Para toda boa obra. Então nós somos salvos primeiro, para depois nós, através do Espírito Santo, possamos frutificar as boas obras em Cristo Jesus. Então, se nós trabalharmos aqui com um equilíbrio teológico, com um equilíbrio bíblico,
As obras não são a causa da salvação, mas as obras são consequências da salvação. Fazer boas obras é consequência de uma pessoa que tem o seu coração quebrantado pela obra deste Deus maravilhoso, que mesmo nós não merecendo, mesmo sendo nós ainda pecadores, nos resgatou por intermédio do sacrifício de Cristo. Agora, um argumento lógico, aqui sem teologia, apenas um argumento lógico. Ora, se a salvação, se eu pudesse ser salvo por obras, e tão somente por obras, nós teríamos duas possibilidades lógicas. Ou eu, como salvo, poderia me gloriar em mim mesmo, dizendo eu consegui, eu mereci, eu fui suficiente, né? A minha fé, as minhas obras foi suficiente para comprar minha salvação. Ou eu viveria eternamente com medo, porque eu jamais saberia se as obras que eu fiz são suficientes para alcançar a salvação. Mas não é assim, nós temos fé mediante a graça neste Cristo, e por através desta graça que eu sou salvo, eu então faço estas boas obras. Ainda agora com alguns textos de apoio, a pergunta que fica é, será que só em Efésios que Paulo fala sobre a salvação mediante a graça e mediante a fé em Jesus Cristo? Não. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo de número 3, verso 28, onde Paulo categoricamente diz o seguinte: concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então o ser humano, de acordo com Paulo aqui em Romanos 3, 28, ele é justificado apenas pela fé em Cristo Jesus e pela fé em sua obra salvífica. Da mesma forma, Paulo também diz lá em Gálatas capítulo de número 2, verso 16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Isso é o que Paulo diz aos irmãos da Galácia no capítulo de número 2, verso 16, mas não para por aí. Nós também temos uma menção de Paulo no livro de Tito, na carta de Paulo a Tito, no qual Paulo diz o seguinte em Tito, capítulo de número 3, verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, vamos fazer uma ilustração bem simples, só para nós entendermos a ideia de presente versus salário. Vamos deixar isso de uma maneira bem simples. Se eu trabalho e se eu faço obras, logo no final do mês, isso é salário, eu sou merecedor daquilo. A pessoa que eu fiz as obras, as pessoas ao qual eu trabalhei, é devedora da minha pessoa. Agora, se eu recebo o meu salário sem pagar nada, isso não é salário, isso é presente, isso é graça, é favor imerecido. Eu nada fiz, mas ele fez tudo por mim. O Evangelho, pois, chama a salvação em Cristo Jesus de dom, de presente, de graça. A fé é a mão que recebe essa graça, por meio do qual nós alcançamos essa graça. A fé em Cristo Jesus é essa mão que recebe a graça. E as obras que nós praticamos depois de salvos é o resultado final, o resultado natural daquele que aceitou tamanha salvação, que teve o seu coração quebrantado e agora é uma nova criatura transformada em Cristo Jesus. Mas aí nós temos uma seguinte objeção, principalmente vindo dos nossos irmãos católicos, que usam o texto de Tiago, capítulo de número 2. E vamos fazer a leitura, assim diz a Bíblia do Senhor, para que nós possamos entender e interpretar esse texto. Diz assim a palavra do Senhor em Tiago, capítulo de número 2, verso 14 em diante. A palavra do Senhor diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitados do alimento, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé,
e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Esse é o texto que muitas pessoas utilizam para justificar a ideia e a fé e a crença na salvação mediante obras e não mediante apenas a fé. Eles não invalidam a fé, mas dizem que sem essas obras seriam impossível ser salvos. Mas agora vem a objeção mais comum. Tiago capítulo 2, a Bíblia não diz que a fé sem obras realmente é morta? Sim, Tiago diz isso, e eu concordo completamente que a fé de fato sem obras, ela é verdadeiramente morta. Mas a pergunta é, o que é que Tiago está combatendo em sua carta? Esse é o grande X da questão. Esse é o ponto teológico, esse é o contexto que nós devemos explorar teologicamente para compreender essa perícope dentro do capítulo de Tiago e dentro do livro de Tiago, para saber qual problema Tiago estava tratando quando ele escreveu aquele assunto. Será que ele estava falando de salvação? O que nós podemos notar então do texto de Tiago é Tiago está combatendo uma fé hipócrita. Tiago, o tempo todo, ele vai combater uma fé que é de boca, uma fé que é da boca para fora. A fé que diz, eu creio, mas não muda nada. Sabe aquela pessoa que vai na igreja, que professa Cristo, mas ela vive como se ela fosse do mundo, ela não teve transformação nenhuma, ela crê, mas isso não muda nada nela, não afeta a sua vida, não afeta a ética, não afeta o caráter, não afeta o seu amor. Paulo e Tiago não são inimigos. Paulo e Tiago, eles não estão em conflito, eles não estão em atrito. Um não está contradizendo o outro, pelo contrário, eles estão lutando contra inimigos diferentes nesses textos teológicos, e na verdade um não discorda com o outro, mas um complementa o outro. Paulo combate aquilo que nós chamamos de legalismo. Eu vou me salvar por desempenho próprio, como os judeus criam na sua época, que eles eram salvos por serem capazes de guardar os 10 mandamentos. Então Paulo combate veementemente o legalismo teológico, o legalismo na fé, enquanto Tiago combate algo também terrível dentro das nossas igrejas, que é a hipocrisia. Então é aquela ideia de que eu tenho fé, mas é só um discurso. Então eles estão combatendo problemáticas diferentes dentro da igreja. Então, na verdade, o que Tiago está dizendo, a fé sem obras é morta, é neste sentido de que a verdadeira fé, a fé genuína em Cristo, ela sempre produz uma evidência. Mas não no sentido de que eu sou salvo por elas, mas que, uma vez salvo, é impossível que eu não seja transformado e que eu não dê frutos por intermédio do Espírito Santo. A ideia é essa. A ideia de Tiago não significa que as obras é uma espécie de moeda de troca que compra a salvação. Significa que as obras são um sinal de que minha fé em Cristo, que já trouxe a minha salvação, é verdadeira. Então é como se a fé fosse as obras fossem uma forma de verificar que a minha fé é verdadeira, mas não uma forma de justificar a aquisição da minha salvação por obras. Então, na verdade, meus queridos, o que nós temos entre Paulo e Tiago não é um contraste, mas é um corroborando com o outro. Então, para Paulo, a base é fé, não obras. Para Tiago, as evidências da fé genuína são as obras. Então, um complementa o outro teologicamente de uma maneira brilhante, de uma maneira linda, porque eles estão falando com públicos diferentes e combatendo problemáticas diferentes dentro da própria Igreja de Cristo. Nós temos também uma segunda objeção aqui, que é a objeção de número 2, que diz, e o juízo segundo as obras? Outra objeção que nós sempre temos mas a Bíblia não fala de juízo segundo as suas obras? É verdade, a Bíblia fala realmente que nós responderíamos de acordo com as nossas próprias obras e cada um seria julgado por elas. E isso não atrapalha o meu ponto. Na verdade, essa ideia, ele reforça o meu ponto de fé. Na verdade, isso reforça a minha ideia de que a fé é a única forma de alcançar a salvação. Mas por quê? Porque as obras revelam o que aconteceu dentro. As obras, elas mostram se houve arrependimento verdadeiro, transformação de vida
realmente a pessoa alcançou uma vida nova, não é que Deus olha e vai dizer, olha, deixa eu ver se você realmente comprou teu ingresso aqui com obras, né? Deixa eu verificar aqui quantas obras você fez. Não, não é essa a ideia. A ideia é que as obras são evidências de uma vida regenerada, mas não é a causa da minha salvação. Agora, o grande clímax aqui do nosso encontro de hoje, nós devemos evitar dois extremos que são muito preocupantes e extremamente importantes de se ter em mente. Aqui eu preciso fazer uma espécie de correção pastoral, uma espécie de instrução para que ninguém possa entender errado. E esse ensino nós precisamos tomar cuidado para que ele não leve a dois extremos. Qual é o primeiro extremo? O extremo 1 é o legalismo. Eu sou aceito por Deus porque eu desempenho, né? Eu sou aceito por Deus porque as minhas obras são boas, porque eu dizimo, porque eu oferto, porque eu ajudo as criancinhas, porque eu ajudo os órfãos, porque eu ajudo a viúva, enfim, né? Eu presto serviço comunitário, porque eu estou sempre ajudando na igreja, nas obras sociais, etc. Isso é legalismo, né? A ideia de que você é aceito por Deus pelo seu desempenho, pelo quanto você trabalha, pelo quanto você se dedica. E o segundo extremo é a licenciosidade, que é essa ideia, se é graça, eu posso viver do jeito que eu quero, né? Se é graça, então não preciso de transformação, eu vou viver do jeito que eu estou vivendo mesmo, já que é sem merecer, então chuto o balde e vamos embora, né? Os dois lados da moeda estão completamente errados. Os dois lados da moeda estão completamente errados. Não é porque é pela graça que nós temos permissão para pecar. A graça é poder para ser transformado. Então, uma vez que a graça me alcança, eu agora sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E não posso mais viver como eu vivia antes. Por isso que agora eu produzo boas obras e elas evidenciam a minha fé que alcançou essa graça. A mesma Bíblia que diz, não é por obras, também diz, fomos criados em Cristo para boas obras. Caminhando agora para o final, se nós pudéssemos sintetizar a aula de hoje numa única tese ou numa única frase para memorizar, eu cravaria a minha posição teológica, a minha posição bíblica da seguinte maneira: não somos salvos por obras, somos salvos pela graça mediante a fé, e por isso praticamos. Então a pergunta era, somos salvos pela graça ou pelas obras? A resposta bíblica, de um jeito que eu entendo e defendo, pela graça, por meio da fé em Cristo, e isso inevitavelmente gera uma vida de obediência. Agora eu quero ouvir de você, eu quero que você deixe aqui uns comentários e, enfim, o comentário que você achar criativo, produtivo, crítico, fique à vontade, mas eu quero principalmente que você escreva aqui embaixo e marca qual texto te marca mais nesse assunto. Efésios 2, Romanos 3, ou Tiago 2, ou qualquer um outro texto que te venha à memória quando você estuda esse assunto. Comenta aqui embaixo e não se esqueça, se esse vídeo te ajudou até aqui, deixa um like também, se inscreva no canal, ajude esse canal a crescer e alcançar mais público e compartilhe com alguém que você acha e que você entende que precisa entender esse texto de uma forma clara e de uma forma bíblica. Deus te abençoe, muito obrigado pela sua atenção até aqui. Espero que esse vídeo tenha de alguma forma tenha servido para engrandecer e glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu fico por aqui, um abraço, até a próxima, valeu!